Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Fora da Norma. Hoje iremos entrevistar duas pessoas muito importantes, com certeza você conhece uma delas, que é a Mari Marcílio. E a outra pessoa é o nosso poderoso editor do Fora da Norma, Gustavo. Oba, tudo bom? Então, o objetivo desse podcast, desse bate-papo, na realidade, é a gente explicar um pouquinho mais da onde surgiu a ideia desse podcast, da onde surgiu a ideia do Fora da Norma. Eu vou começar porque eu fui uma das pessoas que sempre defendeu muito aqui dentro da 42, que a 42 deveria ter um podcast para falar sobre as coisas e mostrar as pessoas maravilhosas que ela tem. Óbvio que no meu caso específico eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela 42, eu não sou um cadete. Eu trabalhei dentro de uma empresa que era uma das grandes patrocinadoras da 42 no início, bem no comecinho, e hoje eu sou um parceiro da 42 e gosto muito de trabalhar com esses projetos e eu propus a ideia de trazer o podcast para cá, né? Mari, como é que você recebeu essa ideia e como é que foi isso aqui dentro, pessoal? Quando o Juliano trouxe a ideia pra gente, a minha primeira reação foi: você tá maluco? Não tem como a gente fazer isso, como é que a gente vai colocar mais uma coisa na nossa agenda? E foi muito interessante, assim, porque ele foi insistindo, ele foi conquistando a gente aos pouquinhos. Era uma ideia que a gente gostaria muito, né? Eu acho que dentro da 42, como ele disse, nós temos pessoas incríveis, histórias incríveis, pessoas que estão sendo impactadas através da tecnologia, pessoas que usam toda a infraestrutura da escola, que usam o poder da comunidade para transformar as suas vidas e a vida de outras pessoas. E no dia a dia eu estava muito imersa nessa coisa, né, de comunidade, eu estava muito próxima aos alunos. Então, não tinha muito como olhar para toda a ideia de um podcast, roteirizar, enfim. E na minha cabeça estava muito que a gente faria isso sozinho, né? Eu falava: gente, como é que eu vou editar um podcast? Não sei nem editar esse negócio, não vou dar conta, então, Ju, deixa pra lá. Até que chegou um momento que acho que ficou muito claro, assim, que a gente precisaria fazer e a gente decidiu se comprometer. Então, tem uma frase que eu gosto muito, primeiro se compromete, depois se vira para ver como é que você faz. E foi basicamente o que a gente fez. A gente marcou uma data de início. E eu lembro que o dia que eu cheguei no estúdio, eu tava apavorada. Eu tava assim: gente, eu não sei falar, não sei como fazer, não sei. Escrevi um roteiro, mas não tô feliz com o roteiro, acho que não vai dar certo, enfim. Mas vamos tentar, vamos com medo mesmo. Então, esse é o episódio 1 do podcast, que é muito o que a gente fala pros nossos alunos, né? A gente fala muito pra eles: vai com medo mesmo, você tá assustado, faz de qualquer maneira, tenta, porque pelo menos você aprendeu alguma coisa. E foi aí que eu me coloquei muito nessa posição de tentar e aprender. E foi uma grata surpresa, assim, acho que eu me senti muito confortável no estúdio, gostei muito de fazer, tem sido um processo maravilhoso. Eu sempre brinco, né, que hoje as pessoas me pagam para fazer uma coisa que eu faria até de graça, porque é muito divertido. Trazer pessoas incríveis para entrevistar no podcast, estudar pautas, tudo que é história vem na minha cabeça de tipo, eu vou levar essa pessoa para contar a história dela no podcast e tudo mais, então tem sido muito legal. E hoje também tem o Lula, né, que é o nosso parceiro aqui, que também trabalha comigo na 42 e está sendo um ótimo apresentador, então a gente está aprendendo bastante juntos, está sendo muito legal ser dupla nesse projeto. Eu tô achando incrível o processo do Fora da Norma, porque apesar da Mari comentar sobre a dificuldade da comunicação, sobre o processo e o medo, eles são comunicadores. O processo interno aqui da 42 é incrível porque o pessoal desenvolve uma interdisciplinaridade, uma capacidade de comunicação muito legal. E aí é uma questão só de você tirar o medo e começar a produzir. E isso transparece muito e é muito fácil, e aí por isso que inclusive eu convidei o Gustavo para poder participar da mesa também, que a gente está conduzindo, em que ela é a estrela nesse caso, ela é a pessoa que está apresentando, porque isso a gente vê na edição, né, Gustavo? Totalmente. Então como é que tá sendo o processo de editar o podcast? Cara, é muito... Eu tava conversando com ela hoje mais cedo, que é muito engraçado ver, até a primeira vez que eu conversei com ela fora, né, do estúdio, que era essa coisa de: nossa, você tá começando e você já se deu muito bem, você é uma pessoa que funciona bem com a câmera. Então, isso já é uma coisa muito importante, porque eu conheço milhares de pessoas que tentam e travam, não funcionam. Mas aí você vai vendo, cada sessão de gravação, você vai crescendo, você vai mudando. Aí teve até uma sessão que eu tava editando hoje, pra você ver como é que o tempo
é todo torto, né? Porque isso vai ser postado muito mais pra frente, mas que você tava dirigindo a pessoa enquanto você fazia entrevista. E eu falei assim, cara, ela evoluiu, tipo assim, dá pra ver aqui que ela agora, o show é dela. Antes ela tava aprendendo que o show era dela, agora o show é dela. E ela tá sabendo coordenar, assim, super. Então é muito bom, tipo, é muito legal ver que tem uma evolução, um crescimento, só pela forma que você tá lidando com as coisas. E o Lua também, pô, do primeiro episódio que ele fez, pro segundo já, você já vê que ele tava, tipo, fora da norma, agora ele já tava, eu já vou fazer uma piada e tal, e você fala, então já tá rolando mais. E isso é muito legal, tanto é que agora a gente tá passando, com certeza vocês notaram uma diferença, a gente tá passando agora por uma mudança de sair do estúdio e vir para dentro da 42. Porque a ideia agora é que o estúdio venha dentro do espaço pra gente poder, primeiro, entrevistar mais próximos alunos, entrevistar mais próximos cadetes, trazer os convidados pro espaço e mudar o ambiente. Porque isso é importante. O estúdio, ele por si só, ele não é nada. E é isso que é um grande detalhe que as pessoas têm, que eu acho que é um mote que casa muito bem com o próprio foco da 42, o próprio foco do Fora da Norma. O equipamento, a máquina, ele não é nada sem o humano, sem as pessoas por trás disso. E isso é um grande diferencial que a gente quer mostrar com esse podcast. O importante do podcast não é o lugar onde você grava ou o tipo de equipamento que você grava. Tanto é que, com certeza, logo logo a gente vai ter algumas experiências loucas aí que vocês vão ver, gravadas em celular ou gravados de outras maneiras, justamente para mostrar o processo das pessoas, e independente do local. Né? Eu estou pensando um monte de ideia doida aqui que ela vai ficar de cabelo em pé. Mas é justamente porque a gente quer mostrar isso, a gente quer mostrar que o fora da norma é fora da norma. E por causa disso que funciona. E é isso que é o grande detalhe. Eu acho que tem uma coisa que está acontecendo, que está sendo super legal, assim, né? Que, de novo, eu comentei com o Gu já que foi uma síndrome de impostora, né? De, nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai ser legal? E tem sido tão legal que hoje algumas pessoas vêm me perguntar, tô pensando em fazer um podcast, queria algumas ideias. Daí eu falei, nossa senhora, olha só. Eu virei essa pessoa. Tipo, poxa, e é muito legal porque todas as pessoas que eu converso têm um pouco disso, né? A ideia desse episódio também é um pouco disso. De pessoas que às vezes pensam em fazer um podcast e não sabem nem por onde começar. E eu acho que mais do que você comprar um microfone legal, um equipamento legal, uma câmera legal, saber super editar vídeo, você tem que ter um conteúdo relevante, né? Então, é o tipo de coisa que eu tenho mais pensado e mais me preocupado em relação ao Fora da Norma, que é muito o que de informação a gente vai trazer. Para mim, um bom episódio é um episódio que, quando a gente finaliza, eu pergunto pro time aqui, pra equipe, como é que foi, e a galera fala, pô, foi massa, foi legal saber a história dessa pessoa, foi muito legal ouvir esse tipo de ponto de vista que eu não conhecia. Caramba, olha só onde essa pessoa chegou. Então, isso... eu acho que a gente já tem um microcosmo aqui, né? Não que você precise ter uma super equipe. A gente tem aqui porque a gente é chique, né, gente? Se vocês virem a quantidade de câmera que tem aqui, o negócio tá fino. Mas não que precise disso. Eu acho que as histórias, elas são muito mais relevantes do que isso. E a gente sempre se propôs também de começar com qualidade versus quantidade, né? Então, até o nosso objetivo muito é começar devagar. A gente não tem anunciado muito sobre o podcast, dado muita exposição para ele. A gente começou primeiro com os nossos cadetes, com os nossos alunos, para que eles entendam, para ver se eles gostam, se é um conteúdo relevante. E com essa aprovação deles, aos pouquinhos a gente vai colocando isso em outras plataformas, vai ampliando esse escopo, vai trazendo mais gente. Então, acho que um passo de cada vez, nos ajuda muito a chegar num lugar de construção mesmo, né? De cada dia a gente aprender um pouquinho mais com cada episódio e a gente poder juntos chegar mais longe, que é justamente a proposta da escola. A Mari comentou uma das coisas que são principais para quando a gente pensa no podcast, que é a questão de ter conteúdo. Tanto é que eu conheço grandes canais do YouTube que começaram com a pessoa gravando no celular. Então a questão você tem um bom conteúdo, você fala aquele conteúdo com paixão, isso é um grande diferencial. É a primeira coisa. Porque ao você fazer isso aí, você consegue ter esse diferencial. Depois disso vem a questão de melhorar equipamento, depois disso vem melhorar a parte de edição, depois disso vem a parte do SEO, que são coisas essenciais para o canal do YouTube, entregar esse conteúdo para outras pessoas. Mas a primeira coisa é você estar presente, é você perder esse medo. E isso é uma das coisas que a gente quer fazer com o podcast, do mesmo jeito como a 42 inspira as pessoas a pensar de forma diferente, né? Eu já vi várias vezes vocês rompendo a bolha de alguns programadores, que o pessoal pensa de um jeito e de repente tem que pensar que programação não é matemática, programação é arte, muitas vezes. Acontece a mesma coisa com o podcast. Eu espero que o podcast possa romper a bolha
da maneira como as pessoas estão olhando e mostrar coisas mais legais. E é um prazer demais a Geek Conteúdo tá trabalhando junto com a 42 para criar o Fora da Norma. Então, pra gente é um prazer. E aproveitando aqui, né, a nossa roda de conversa, eu queria muito perguntar pro Gu como é que tá sendo. Acho que os primeiros episódios a gente ainda não se conhecia, né? E foi bem interessante, porque ele já meio que sabia o que a gente queria, mas por direcionamento estava seguindo um outro caminho. E quando a gente se encontrou, acho que daí deu um match de tipo, beleza, vamos para esse lugar juntos, vamos. Então, como é que eu acho que as piadinhas que estão acontecendo agora no Fora estão mostrando bastante isso. Cara, é que foi muito engraçado, que quando a gente conversou, clicou, porque a gente olhou e falou assim, nossa, isso que tava na minha cabeça é o que tava na sua cabeça. Só que a gente não tinha conversado ainda. Então foi como você disse, sabendo, conhecendo o ambiente, que assim, gente, de verdade, esse lugar é absurdo. Tipo, você conhece aqui, quando ela fala assim, não, você tem que vir pra cá. Eu falo assim, como conhecer o ambiente vai mudar tanto a minha cabeça? Mas eu estou aberto a esse momento, né? Porque muda. Tipo, você olha e você fala, nossa, cara, é óbvio que aquela piada do patinho faz mais sentido agora, porque, sei lá, a vibe aqui é diferente, as pessoas são diferentes, a forma que vocês lidam com as pessoas é diferente. Então, quando você fala que é pra ser fora da norma, aí a gente entende o que é ser fora da norma, porque ser fora da norma pode ser muita coisa dentro da norma ainda, né, se você for pensar. Então, foi uma coisa que abriu muito a cabeça e é um projeto muito gostoso de editar, porque foi o que eu disse. Hoje é a primeira vez que eu tô acompanhando as gravações. Então, a maioria das vezes Participando de um. E participando de um. Mas a maioria das vezes eu tô na minha casa, 8 horas da manhã, com meu café da manhã, editando e escutando o podcast pela primeira vez e falo, nossa, que bacana isso, nossa, que legal. E por isso que eu já falei pra você, eu falei, não, tem muito potencial isso. Porque é como você tinha falado. O importante é você ter um bom conteúdo. É importante você entregar pro consumidor algo que seja de qualidade. E ainda mais que um podcast, a gente tá fazendo um podcast / videocast. Se você quer fazer só um podcast, só o conteúdo falado já basta. Então, é uma coisa muito mais viável do que as pessoas pensam, porque rolou essa glamorização de podcast também. E pô, a gente começou, foi o que você disse, começou do jeito certo. Começou pensando no vamos fazer devagar e vamos crescendo. Porque se você pensa, eu quero conhecer o melhor podcast desde o começo, você não vai, tipo, e você vai desistir porque você vai ficar frustrado. Então, é entender com os erros e ir crescendo, porque eu sinto que é isso que a gente tá fazendo e é isso que tá indo pra um caminho, assim, pro pote de ouro. E é muito legal, né, a gente ter essa construção. Acho que uma das coisas, né, de quando a gente se conheceu, que eu conheci o Gu, que foi muito importante e ficou de aprendizado para mim, o quanto a gente pode evitar esses ruídos na comunicação, né? Então, quando a gente tem muitas pessoas, então, sei lá, eu tô gravando o podcast, aí passa por uma equipe até chegar na edição, a comunicação aqui, ela fica ruidosa. Quando a gente se conheceu, acho que ficou muito claro pra gente conversar. Então, eu mando mensagem pra ele, o que você acha da gente colocar uma piadinha nessa parte? Ou ele faz uma proposta, Mari, aqui tem um erro, vamos fazer de tal maneira? Eu acho que essa troca é muito importante pra gente. Primeiro, né, eu não tenho conhecimento de edição, eu não sei fazer isso. E ele sabe fazer isso de uma maneira muito, muito clara, muito boa, assim. Então, acho que ter essa clareza, entender o que você quer e sempre pensar no outro, né? Acho que a gente tem um pensamento muito em equipe aqui. Desde a equipe que montou o cenário aqui, pensou em como a gente ia estar interagindo, como ia ser essa troca, para como vocês em casa iam assistir isso. E cada vez que eu gravo e eu cometo um erro, eu paro e falo, Gu, essa parte aqui é para trocar, é para cortar, deixa eu voltar daquela outra parte. Então, ele também já vai pegando essas nuances, a gente vai criando essas sinergias, né? Como time, é muito importante. E, de novo, se você está fazendo um podcast sozinho em casa, é claro que não tem toda essa situação, mas se você tiver uma pessoa que seja para te ajudar, pensa muito em facilitar o trabalho dela, né? Eu acho que tudo que eu faço na minha vida, eu penso sempre em ser a pessoa que facilita a vida das outras pessoas. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente trabalhar bem em equipe e ter uma qualidade que a gente está sempre buscando melhorar, esse compromisso com essa qualidade. Agora eu vou jogar a pergunta para o Ju. Eu só queria comentar uma coisa. Claro. Então, o editor, corta essa parte. Eu queria comentar aqui uma coisa que eu achei aqui muito legal, que o editor é uma pessoa também, entendeu? Porque, assim, querendo ou não,
Eu tenho clientes e nenhum cliente fala, Gustavo, arruma isso, por favor. Gustavo, faz esse corte. Porque é sempre, resolve na pós. E após aquele buraco negro que você joga as coisas e do nada ela vomita tudo arrumado e fala assim, não sei se ele ficou 15 dias sem dormir pra resolver isso, mas... Não importa. Não importa, a gente entregou pro cliente e acabou. Então é legal olhar e falar assim, olha, eu tenho essa ideia. O que você acha disso? Porque eu não preciso fazer essa ideia pra depois jogar pra você e você fala assim, lixo. E eu falo, tá bom. Então a gente conversa, a gente resolve. Então eu acho que isso na 42 e é muito... faz muito sentido. Tudo tudo é coerente no ponto de que vocês tratam os alunos assim, os alunos se tratam assim, os funcionários se tratam assim. E é uma coisa muito rara de você olhar e falar, eu tô num ambiente onde todo mundo tem nome e todo mundo se conhece, todo mundo se respeita. Tipo, você não encontra isso em outro lugar. Todo mundo se ajuda. E todo mundo se ajuda. Então, tipo, né, eu vou fazer isso, joga que a outra pessoa resolve. Não, essa pessoa tem nome, ela tem os problemas dela, tem as coisas dela. Então, isso é uma coisa que até agora eu trabalhando com outros contatos, eu falo, ai, que saudade. E isso transparece na edição. E isso transparece no resultado final do projeto. Porque Totalmente. Você vê isso. A gente, não é uma questão de energia holística, mas tem isso mesmo. Sabe que eu vi um conceito que eu achei muito interessante esses dias, qual é a definição de marca, né? A definição de marca é a coerência entre o que você fala que faz e o que você faz. E eu acho que dentro da 42 a gente acaba conseguindo construir uma marca muito forte por conta dessa coerência. Que é isso, se a gente fala para os alunos, né, que aqui dentro a gente forma Human Coders, que são pessoas que são fora da norma, né? Então, são pessoas que, quando a gente quis criar o podcast, a gente não queria criar um 42cast. A gente ficou pensando, cara, como é que a gente consegue criar algo mais institucional? Que é óbvio que a gente fala da 42, mas a gente também traz outros assuntos. E que a gente traz essas pessoas que ou estudam engenharia de software ou que querem estudar engenharia de software a ter novas reflexões e chegar ao mundo com novas lentes, né? Então, se a gente traz essa reflexão para as pessoas, a gente traz isso no nosso podcast, não faria sentido a gente não se tratar assim e tratar as pessoas que trabalham com a gente assim, né? E isso é todas as pessoas que trabalham com a gente. E isso acaba gerando um ciclo muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente genuinamente sente vontade de ajudar os outros, é impressionante o quanto isso volta pra gente, né? Que é isso. Que é o Ju, poxa, cheio de coisa para fazer, com um monte de projeto, olha assim, não, vamos apostar nesse podcast, porque eu acho que esse podcast tem futuro e tem possibilidade. Então, acho que as sinergias da vida é algo muito bonito que acontece aqui. E eu queria perguntar muito pro Ju, assim, de como é que foi esses primeiros episódios para você? Olha, eu achei que os primeiros episódios, eles foram, bem como o próprio Gustavo comentou, a gente ainda estava experimentando a água. A gente estava botando o pezinho, sentindo se aquele era o formato. A gente tinha, como você mesmo comentou, um processo mais engessado de comunicação. A gente estava um processo mais administrativo. Passa pelo comercial, que passa para o diretor, que passa para o gerente, que passa... A gente estava com um monte de cotovelo. E no final das contas, isso não gera essa leveza que tem que ser no podcast, não gera essa facilidade que tem que ser. Então, por essa razão, inclusive, conversando um pouco com vocês, que a gente resolveu mudar o formato para a gente poder colocar um formato mais próximo daqui, mais leve na parte de comunicação, ou seja, a gente está aqui a tarde inteira gravando vários conteúdos que vão sair ao longo do tempo na edição, depende do editor aí para conseguir sair, eu quero editar todo final de semana, né? Tô brincando. E agora a gente está dando um passo maior para poder expandir isso. E isso é muito legal, porque eu acredito muito no processo, por exemplo, da gente estar gravando um podcast num evento. Aqui ou um evento fora. Ou a gente está gravando com pessoas online. Né? Eu sei que vocês têm uma rede de contatos enorme, então a gente poderia estar colocando 2, 3 pessoas online e batendo papo. Né? De maneira síncrona ou assíncrona até. A gente gravar pedaços disso aí, depois editar e colocar um material legal. E tem conteúdo. E isso que é legal, vocês têm conteúdo. Então, assim, eu ainda quero colocar nessa mesa os fundadores todos que vieram, todo mundo que está trabalhando aqui, pra gente poder fazer uma rodada de perguntas, tipo 10 segredos que você tem que contar na 42 e ninguém sabe, né? Adoro pra essa, gente colocar coisas assim, legais, porque histórias vocês têm para contar. Pelo pouco tempo que eu convivi, pelo pouco tempo que eu trabalhei internamente aqui com vocês, eu vi cada coisa maravilhosa, né? De enchentes a conquistas, né? Depois eu conto essa história para vocês. Mas, assim, vai ser um prazer a gente continuar desenvolvendo isso, porque tá sendo muito legal. E, assim, uma coisa que a gente
é muito movido dentro da 42 é a feedbacks, né? Então, caso vocês estejam gostando do conteúdo ou tenham alguma ideia da gente trazer algum convidado, fala pra gente Por aqui favor. embaixo. É muito importante pra gente, né? Calma, gente, a gente vai trazer o Fábio Akita. A gente sabe que alguém vai comentar, Fábio Akita, aí embaixo, vocês sempre comentam. Mas a gente vai trazer ele sim, ele é um amigo nosso, ele é da casa e a gente só tá aguardando um momento especial pra poder trazer ele, assim como outras pessoas incríveis que a gente quer trazer pra 42 também. Show? Temos um programa? Temos um programa? Acho que temos um programa. Temos. Temos um programa. Então, gente. quero agradecer muito aí a minha oportunidade de ter sido apresentador do Fora da Norma, pelo menos por um dia. É um prazer tê-los aqui, é um prazer entrevistar pessoas maravilhosas como essas e espero que vocês voltem no Fora da Norma e no programa nos próximos episódios. Ah, você vai pedir o jabá. Porque você me faz pedir o jabá, você vai pedir o jabá. Pode curtir, comentar. Que isso, youtuber? Por Cadê o favor, youtuber dentro de por você? favor, é verdade, o youtuber dentro de mim. Não deixe de curtir o canal, deixe seu like e, por favor, indique para outras pessoas que gostam desse mesmo conteúdo para que eles possam aproveitar essa inspiração do dia e continuar aqui crescendo junto com a gente. Obrigado, até o próximo episódio.